A minha equipe fez uma abordagem de veículo agora ali, que particularmente eu não gostei, porque eu achei um pouco arriscado. Então eu parei para conversar com eles e dar uma orientada. Na abordagem de veículo, você tem que manter a distância de um veículo, enquadrar o carro, tirar os elementos e colocar atrás. Por quê? Eu sempre falei nas minhas aulas na academia de polícia, quando o policial está em patrulhamento, está em operação, e a equipe, a gente aqui, toma a decisão de abordar um carro, a gente saiu de uma situação estável, pacífica, e a gente acabou de entrar numa situação de risco. Por que é uma situação de risco? O exemplo que eu sempre gostei de dar. O cara que está sendo abordado naquele carro pode ser um cidadão de bem, ou pode ser que eu esteja abordando um cara foragido que está condenado a mais de 100 anos de cadeia e que não tem nada a perder. Não tem nada a perder. E esse cara, ele sabe que se o policial pesquisar ele, ele vai ir para a cadeia e está preso. Então, dentro disso, ele vai para o tudo ou nada. Há 2 semanas atrás, nós tivemos um caso de 3 policiais militares que foram mortos por um criminoso durante uma abordagem. Eu não vou nem fazer crítica à abordagem deles ou não, mas assim, o criminoso teve um momento em que pôde pegar a arma que ele estava antes de ser revistado. Então, o policial tem que colocar uma coisa na cabeça. Quando você decide abordar, você está no risco, você acabou entrando num possível confronto. A abordagem, a gente nunca pode ter preguiça com a abordagem, você tem que abordar do jeitinho que você aprendeu na academia até o último dia de polícia seu. Não dá pra ir acomodando, porque você pode morrer em qualquer abordagem. Então, só por curiosidade. Isso, só... Vambora. Só pega a placa de pesquisa. Veículo abandonado, ó. Tem um monte de peça que dá para aproveitar ainda, ó. Tá vendo? Aqui tem muita denúncia de carro abandonado, de carro roubado, aqui no fundão da área dos 55. Então, a gente vai pesquisar, se for roubado, furtado, a gente vai ter que depois vir buscar a carcaça do carro. Quando os carros são furtados ou roubados, os criminosos, eles pegam esse carro, levam para um local, para uma quebrada, e deixam o carro 1 ou 2 dias para ver se alguém vai reclamar o carro. Porque muitas vezes o carro é de um policial ou o carro é de algum criminoso, e eles devolvem o carro, né? Tem essa baixaria. Então eles deixam 2, 3 dias para ver se vai dar reclamação, e se não der reclamação, depois alguém vem, senta em cima do carro roubado e leva para dentro do desmanche. Eu mostrei para vocês agora há pouco aquela porta que corria, vocês, né? Então, o carro fica descansando na rua e uma pessoa recebe o dinheiro para vir aqui, pegar no carro e de madrugada entrar no buraco, que é o desmanche onde o carro é cortado. Esse carro não tá com cara de carro esfriando. Ele tá com cara de que teve algum problema e alguma coisa não foi aproveitada. A gente vai descobrir daqui a pouco. Vamos embora. Então, a gente sempre... Uma coisa que infelizmente acontece no Brasil. O motoboy, o pessoal da comunidade não tem condição de comprar uma moto zero, de comprar uma moto normal. E infelizmente eles vão no leilão em que a moto é vendida como sucata e não pode rodar, e eles compram essa moto como sucata, levantam a moto, né, trocam as peças que estão quebradas e vão trabalhar com a moto, porque eles pagam preço de banana nessa moto. Então, assim, o que acontece? Por mais que esteja errado administrativamente, não está acontecendo o crime de receptação, porque a receptação é você comprar alguma coisa que seja produto de crime. E eles comprarem a moto no leilão e usarem, eles não estão praticando necessariamente o crime, e sim uma infração administrativa. E aí eu evito mexer com o trabalhor, porque quer que errado administrativamente ou não, é um trabalhador, tá? Então, mas a gente não tem que coibir a utilização. Cola lá. Vai na lateral, encaixa pra mim, encaixa. Vamos parar na barraca. Encaixa. Aqui. Para aí! Bota a mão pra fora. Espera, filho! Levanta a mão. Vamos pra fora. Bota a mão. Mostra a mão. Vem pra trás do carro. Atrás do carro. Mão no capô. Atrás do carro. Mão no capô. Vai do lado. Trança a mão na nuca. Fica em pé e trança na nuca. Afasta do outro. Dá espaço.
Dá espaço, mais espaço. Documento? Isso aqui? Quem que é o carro? Eu? Toma uma hoje, né? Não? Uma maconha? Uma maconha. Tá chapado. Sai da casa. Rapaziada, de quem que é o carro? Você tem habilitação para dirigir? Não tem habilitação. O carro tem algum documento? Você não tem habilitação e não tem documento do carro? Desliga o carro aí, desliga o som, desliga tudo, pode desligar. Não tem habilitação, o carro não tem documento, não tem licenciamento, é uma sucata andando, ó. É uma sucata. Chevette. Aonde você trabalha? Você não trabalha? Respondeu, pronto. Eu perguntei onde você estava indo. Você está desempregado? E você? Trabalha onde? Tudo desempregado? Pode baixar a mão, hein? Baixa a mão. Pode vir pra... Passagem? Você não tem passagem? Você tem passagem? Idade de vocês? Tenho 19. Você? 18. 14. E onde vocês moram? Abre aqui o porta-mala. Não tem ninguém aqui sequestrado. Tem que ser alguém sequestrado aí? Não? Não? Um corpo aí picado também não? Então tá bom. Seu tio quem que é? O Olivenço? E aí? Qual que é a caminhada? Não posso. Do tio. E esse galão aqui é alto? Não, o Olivenço tá escrito ali. Olivenço. Encosta o carro aí. Não é para rodar com o carro mais. Deixa o carro estacionado aí utilizando. Só um vai pegar e estacionar o carro vai ser apreendido depois. Estaciona o carro, só isso. Aqui só tá no trânsito, só pegando no trânsito. Meu Deus do céu! Nunca nem anda. Pô, você faz um puta de investimento no som e no carro você não faz investimento nenhum. Bom, Aqui não pode mostrar tira a o cara carro, dele, cara dele. tira o Olha a cara carro dele. da frente da garagem e estaciona do outro lado. Quem fumou maconha o dia inteiro. Hã? Aqui não pode mostrar a cara dele, mas a cara dele ia ser linda. Tá chapuletado. Empurra. Empurra e estaciona. Um faz volante, deixa, não é para rodar com esse carro mais. Só no tranco. Tá com o filhinho, tá com o filhinho. Segue lá, molecão, segue lá. O cara te viu, abaixou o som. Assim, a gente acabou de abordar agora três moleques, olha, eles estão indo embora aqui. Estavam num Chevette, um carro muito velho, um carro que não tem documento, um carro que não tem rastreabilidade. E aí parece que a polícia enchendo o saco de três moleques. Não, todos eles estavam com cara de que tinham usado muita maconha, estavam totalmente drogados, mas não estavam portando nada. Além disso, um de 14 anos, né? E esses carros, essa molecada rodando com esses carros não identificados, é essa molecada que começa a escurecer, vai arrumar uma arma e fazer roubo. Então você não sabe se é uma molecada que está se divertindo só e fazendo irregularidade administrativa, quando você vê essa cena na quebrada, ou se é a molecada que vai fazer a cena do crime de um 57. Então não dá para deixar passar. Você vai sentir eles trocando ideia. Ali eram três moleques irresponsáveis, mas que com certeza ali não tinha criminoso, tá? Tem que estar bem atento, não pode deixar passar. Você abordando ali, você vê pela cara o nível do carro, como é que tá, tal, que não tem dinheiro ali. Eles estão duros, eles estão fodidos. Mas se o carro fosse um pouco melhor, dependendo da roupa que eles tivessem, você consegue identificar um cara que tá roubando. Entendeu? Ali não estavam. Ali é uns moleque da quebrada, da favela, que não tem um centavo e estão tentando se divertir um pouco. Essa foi a cena que a gente pegou. Mas com qualquer mudança de característica de roupa, do interior do carro, eu sei que eu tô lidando com um ladrão e não com um molecada que quer se divertir. Então eu preciso abordar e sentir para poder tomar uma decisão.
Vai vocês na ponta que o Denis ele gosta mais de abordar do que eu. Deixa passar muito, ele é malvado. Vai. Sentiu que é pra abordar, vai. Não passa à vontade. Sabe por quê? Depois você vai pra casa à noite, na hora de dormir, você fala, meu, será que aquele cara tava armado? Puta, eu ia ter prendido o cara. Será que aquele cara, o carro era roubado? Então, o bom policial, quando ele passa a vontade de abordar e não aborda, depois fica com a consciência pesada. Então, por isso que eu oriento todo mundo. Deu vontade, aborda. Não passa a vontade. Isso, lógico, com todas as cautelas. Abordagem técnica perfeita, com toda a segurança, mas não pode deixar passar. Sentiu o tirocínio, aborda. Vai, mais. Bateu o instinto, vai. Bateu o instinto, aborda. Bateu o instinto, aborda. Aqui é ponto de corte, tá, molecada? Eles vão abordar ali, tá abordando. Aqui, ó, ponto de corte aqui. Aqui é uma área de velocidade 49. Esse duto aqui, ó. Os caras correm pelo duto. Aonde que é? Olha aquele carro picado ali, ó. Olha aquela carcaça ali. Do 49 que eu trabalhei lá, é a maior área de porte de veículos do 49. Pelo duto. Um Fox parado. E eles dão uma fuga pelo duto. Consegue olhar pra baixo? Ou você me achou bonito? Quer me olhar de novo? Eu sou casado, meu. Hã? A abordagem olha pra baixo. Tem passagem? Qual que é o artigo? Quê? Ah, você é bichão. Olha o bichão aqui, ó. Ó, fica quieto, bichão. Tatuagem de palhaço, mais 5. Tatuagem de arma. Ó o bichão. Achei o bichão, Renato. Achei o bichão. 157. Seda, moleque. Tira ela. Pode tirar ela. Deixa eu ver. O que tem de tatuagem aqui? O que você tem de tatuagem? Palhaço. Hã? Eu não perguntei. Tá com você. Seda pra enrolar o baseadinho. Quem tá com a seda na mão? Aqui, ó. Seda tá aqui, ó. Bichão. Bichão tava com a seda. Mas você não tem uma tatuagem de palhaço. Ô, Renato, chega aqui, Renato. Me ajuda aqui. Símbolo do PCC. Um palhaço em cima. Vira. Outro palhaço aqui. Uma arma. Chora agora. 57, chora agora. E aí? É fácil pegar os outros de madrugada e meter o cano na cara, né? Levanta a camiseta. Tem mais tatuagem ou não? Pesado. Pesado. Fazia tempo que eu não via o cara com 2 palhaços e tatuagem de arma assim. Toda a caneta, tudo bem. 3 meses? Qual cidade? Você tá pensando qual é a cidade? Não, minha cidade é 23. Qual cidade? 23? E você puxou quantos anos? Tirei 3 anos. 157 de quê? Ladrão de carro? Carga? Carga de quê que você roubou? Carga de cigarro. Você viu essa tatu do maluco ali? 3 palhaços e um canhão? Meu Deus. 180. Vila Bela ali. 180 Você também tem um 57? Receptação. Eu trabalho na pizzaria da Galáctica, a gente tá dando Veloso. Mas você trabalha, por que você fica com a camisa de metralha, meu? É um time que eu jogava ali de São Mateus. É? Jogo bola. Mas não usa uma metralha? Pode ver que o celular tem nada. Não pedi pra ver seu celular, tô perguntando se aqui são os irmãos metralha na camisa. Na camiseta. Camisa de ladrão, né? Tatuagem de que você tem? Só tem nada na apologia não, só tem uma gueixa, o nome de Deus aqui, o nome do meu pai, A vida não anda, né? a data de nascimento. Já viu a vida de ladrão andar? Isso lá no Deixa eu ver. Eu falei que você era ladrão?
Eu perguntei se você viu... Oh, eu falei que você é ladrão? Não. Falei que a vida de ladrão não anda. E você? Receptação De que? Carga? no carro que eu comprei. Fiat Uno milho. Bichão. Cabrito carro. Era, adulterado. E você? Tá muito louco, hein? Não, tô bem louco. Tá louco, mas tá de boa, né? Então fica aí. Vambora. Vamos dar rolê. Vamos. Que? 2 palhaços, uma arma? Nunca vi isso aí não, cara. Eu nunca vi isso aí. Nunca vi tatuagem assim. Voltou pra buscar Soldado. A gente tá num fundão aqui, ó. Esse duto que a gente tá passando é um dos maiores locais de corte de veículos roubados a céu aberto na zona oeste de São Paulo. Então é de madrugada, a polícia sempre vem aqui da batida. E aí a gente veio abordar aqui e tinham no próximo ao ponto de corte 4 quatro jovens adultos à toa. Do lado da onde corta carro, fomos abordar. 2 tinham passagem por roubo e 2 por receptação. Tatuagem de palhaço, time counter em cima do PCC. O que isso quer dizer? Que os 2 que têm roubo, possivelmente, tomaram esse roubo fazendo um 5-7, metendo cano na cara de cidadão para roubar o carro. E os outros 2 fazem o outro serviço. Depois que o carro é roubado e o carro fica descansando, esses que têm passagem por receptação, eles ganham dinheiro para ir lá, pegar o carro que está descansando, que já foi roubado, tirar do lugar onde está abandonado e enfiar o carro dentro do desmanche clandestino para o corte. Então ali é nítido. 2 ladrões e 2 receptadores que na verdade fazem condução de veículo, tá? Que isso? Olha o canal Mostrar aqui, cara. ó. Ele tá valendo já. Aí, beleza. Pensa que eu corri em favela, o moleque pulou aqui, ó. Eu pulei atrás dele. São 13 do caralho. Tem mais de 20 carros aí, pô. Tem? Não é de carro de gol da fechadura, não, tá novo. Querem água? Olha isso aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, aonde a minha vista chega, aonde eu consigo enxergar, nesse córrego são 24 carros, carcaças de carro, que com certeza foram furtados ou roubados, despedaçados. 24 num córrego a céu aberto aqui no fundão da Leste. Essa história de carro roubado, de peça roubada tem que ter um fim também, já deu, né? Eles empurram aqui dentro como, será? Eles arrancaram tudo, essa parte, a parte que não dá para aproveitar, eles rolam o carro para cá, o rio enche e arrasta. A operação hoje de combate a furto e roubo de veículos. O grande vilão do furto e roubo de veículos é a receptação. Então a gente rodou na rua, não localizamos nenhum veículo roubado, furtado, mas os 3 desmanches que nós tínhamos denúncia de que estavam recebendo peças produto de crime, os 3 não tinham nenhuma documentação, nenhum registro, diversas peças raspadas, motores, airbag, que é peça proibida de comercialização. Os 3 desmanches foram fechados, lacrados, e os respectivos donos estão sendo indiciados na delegacia e vão responder pelo crime.